Fala, lobinhos e lobinhas! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a diferença entre fundos imobiliários e fundo de investimentos. Por que que isso é importante, Diego? Por que que isso é relevante? Porque são duas classes de investimento que não têm nada a ver e elas, por serem muito diferentes, as pessoas se associam os fundos imobiliários, que é o tipo de investimento que eu mais falo aqui no canal, com fundo de investimentos. Isso é ruim para os fundos imobiliários, porque os fundos de investimento possuem um risco muito maior, eles têm características muito diferentes e com certeza são um tipo de investimento muito mais arriscado. Eu mesmo não invisto em fundos de investimento, eu invisto muito em fundos imobiliários, porque tem toda uma característica, os fundos imobiliários são totalmente diferentes de fundo de investimentos. Os fundos de investimentos trazem para os fundos imobiliários uma ideia de risco, não traz uma ideia de imóveis, não traz uma ideia de segurança e de dinheiro todo mês, que é o papel dos fundos imobiliários. Essa é uma das maiores características dos fundos imobiliários. A gente tendo claro na nossa cabeça que são investimentos distintos, a gente consegue ter mais segurança em investir em fundos imobiliários. As pessoas estão vindo me perguntar, elas fazem alguns comentários sobre essa diferença. Às vezes elas me perguntam coisas sobre fundos de investimento, achando que é fundo imobiliário, mas não tem nada a ver o cu com as causas. Então a gente vai, nesse vídeo, entender qual que é a diferença, Diego, por que que um é diferente do outro, qual é a correlação entre eles. Vamos para o vídeo. Eu vou mostrar na prática para vocês qual é a diferença. A gente está utilizando o portal da Rico aqui. Esse daqui é uma corretora. Não estou sendo pago para utilizá-la. Eu simplesmente fiz o meu cadastro nela, coloquei R$ 250 para fazer um vídeo futuro para vocês comprando fundos imobiliários na Rico. Como eu disse no vídeo passado, a gente vai comprar fundos imobiliários em todas as corretoras, para a gente ver qual é a melhor, qual que traz mais vantagem, qual que é a de graça que tem o maior serviço. Acompanhe, a gente fez um vídeo anterior comprando no Nubank, o Nubank ele tem suas peculiaridades, eu falo no vídeo anterior, porque a gente montou uma carteira há 2 vídeos atrás do canal. Essa carteira é o que a gente vai seguir com o canal, mostrando a evolução dela mês após mês. Legal, nesse vídeo aqui eu tô na página inicial da Rico, só para mostrar para vocês. Basicamente, a gente vem aqui em investimentos, a gente tem renda variável, opções, fundos de investimento. Para a gente comprar fundos imobiliários é em renda variável, e você já vê que existe uma distinção entre renda variável e fundos de investimento. Isso já mostra que são coisas diferentes. Vamos pensar aqui junto comigo, pessoal. Um carro, ele é um automóvel. Show de bola. Então, o fundo imobiliário, ele é um carro e está dentro da renda variável. Os fundos de investimento, ele é um navio, ele não deixa de ser um meio de transporte. Ambos são meio de transportes, ambos são investimentos, mas não tem nada a ver. Um funciona na água e outro funciona no asfalto. Basicamente, pessoal, um fundo imobiliário, ele é um tipo de investimento que você sempre está atrelado ao ramo imobiliário. São sempre ativos ligados ao ramo imobiliário. Sejam ativos reais, ativos físicos, shoppings, galpões logísticos, hospitais, escolas, não importa, ou dinheiro para construir imóveis. É sempre nesse caminho. Então os fundos imobiliários sempre envolvem ativos do ramo imobiliário. E uma das maiores características dos fundos imobiliários é que ela não tem um prazo determinado para acabar. Você comprou um fundo imobiliário, você vai receber mensalmente os aluguéis daqueles imóveis, daquele galpão logístico, daquele hospital, daquele shopping, não importa. E isso é muito diferente dos fundos de investimento. Eles têm esse nome e esse nome ele atrapalha no entendimento. Isso é ruim. Colocar o nome de fundos imobiliários e fundos de investimentos. Um fundo imobiliário de papel, por exemplo, ele tem a composição de diversos empréstimos que ele fez para construtoras, incorporadoras, para elas pegarem o dinheiro e construírem os imóveis, e essas empresas pagam para o fundo imobiliário o dinheiro emprestado mais os juros. Então, por ela ter uma composição de diversos ativos, ou outros fundos imobiliários, os fundos imobiliários de shoppings, por ser uma composição de diversos imóveis, faz com que o entendimento seja que isso é um fundo imobiliário.
O fundo imobiliário, ele é composto por diversos ativos. Legal, um fundo de investimento, ele também é composto por diversos ativos. Legal. Um fundo de investimento, ele é composto por qualquer tipo de ativo. E aí que mora o perigo, e aí que mora o risco do negócio. Às vezes você vai estar entrando aqui no fundo de investimentos, temos diversas opções de diversos tipos e um fundo de investimento, ele pode ser composto por diversos fundos imobiliários. Só que dentro dele pode ser que ele tenha também ações, renda fixa, LCI, LCA, CDB, não importa. Um fundo de investimento, cada fundo de investimento, ele tem o seu regulamento, ele tem as suas regrinhas. Então, digamos que o Lobinho aqui vai lá e cria o fundo de investimento Lobinho. Eu posso simplesmente falar que no meu regulamento eu pretendo ter 100%, um rendimento 100% do CDI. E digo para vocês, olha, esse fundo aqui, ele pode investir tanto em ações quanto em fundos imobiliários renda fixa. Eu posso colocar 100% de todo o patrimônio do fundo nesses tipos de ativos. Isso é o regulamento do fundo do Lobinho. E o que eu tô querendo com isso? Garantir a regrinha que eu falei para vocês, 100% do CDI. Agora, quais ações que eu tô colocando? Não importa. Se não estiver no regulamento, não vai estar definido. Então, o gestor do fundo, ele vai ficar alocando e desalocando esses investimentos para tentar bater a meta de 100% do CDI. Quando a gente olha, aqui tem diversos fundos de investimentos, cada um com a sua característica. Aqui tem esse IQ, que é de investidor qualificado. A gente não vai olhar esses porque você precisa ter mais de 1 milhão para conseguir investir nesses fundos de investimento. Por exemplo, a gente pode ir olhando os nomes. Alguns nomes fazem sentido, a gente consegue deduzir aonde que ele encaminha os investimentos. Tem outros que não faz sentido nenhum, mas tem vários. Olha um aqui, ó, Select Ações. Vamos clicar nesse carinha? Características. O fundo se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe ações. A política do fundo de investimento consiste em aplicar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe ações, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do Ibovespa. Ou seja, esse aqui, por exemplo, é um fundo que investe em outros fundos que investem em ações. Olha que maluco, esse cara basicamente terceirizou o problema ali, o trabalho. Os fundos de investimento possuem essas características. Eles são compostos de qualquer outro tipo de investimento. Então, um fundo de investimento, se a gente pensar no navio, ele pode ter lá dentro dele caminhões, carros, motos, bicicleta, skate, patinete, pode ter qualquer tipo de automóvel lá dentro. Agora o carro, ele é só o carro. Eles são só simplesmente ativos dentro do ramo imobiliário. Os fundos de investimento, eles possuem outras características específicas deles. Por exemplo, eles dizem aqui, ó, cotização de resgate, liquidação de resgate. O que significa isso? Pô, você sempre vai ter, não é igual os fundos imobiliários que você comprou uma cotinha do MXRF11 às 10h50 e você consegue vender às 10h51, por exemplo. Você pode ter liquidez no mesmo segundo, a 2 minutos depois. Os fundos de investimento, cada um tem sua regrinha, e normalmente o resgate, a liquidez dele, demora um pouco mais. Fora que você vai ter o seu lucro atrelado ao tempo que você teve o ativo. Ou seja, se você comprou o ativo de fundos de investimento hoje, 26/7, às 11 horas da manhã, e tentar vender às 11h10, possivelmente você não vai conseguir, você vai demorar um pouco. Fora que, como cada fundo tem a sua característica, pode ser que você só consiga vender daqui 2 dias, daqui 3 dias. Como a gente vê aqui, ó, D+1, D+2, D+3, D+1, fora que pode ser que você não tenha rentabilidade nenhuma e até que você possa perder uma graninha, porque você comprou a R$ 1.000, tá vendendo 988, por exemplo, porque é o que você conseguiu fazer a liquidez do resgate. Lembrando, os fundos de investimento, como os fundos imobiliários, são de renda variável. Então, eles, quando começam um fundo, eles têm a expectativa. Eu tenho uma expectativa de conseguir um retorno maior que o Ibovespa. A gente consegue ver qualquer um aqui, ó. A gente clica nesse carinha. Esse aqui é um outro fundo de investimento, Torque Long Only Institucional
Fique FIA. Legal. Esse carinha aqui, vamos ver a característica dele, olha. É um fundo de ações cuja exposição líquida comprada varia tipicamente entre 90% e 100% do patrimônio. Ele não diz muitas coisas. Muito bom. Esse carinha aqui, ele tem, olha, os rendimentos dele. Começou com zero e hoje ele está caindo, ele está negativo. Ó, por exemplo, menos 3% e 71%. O que significa que você estaria perdendo dinheiro. Se você colocou R$ 100 aqui, se você perdeu 3%, você está com 97 aqui, basicamente. Cada um tem o seu objetivo. A gente quer pelo menos 100% do CDI, a gente quer superar o Ibovespa. O outro ponto é que você aqui paga imposto de renda sobre o retorno. Então, você teve lucro. O retorno que eu digo é lucro. Você teve lucro, você vai pagar um imposto sobre isso. Normalmente, eles já retêm esse imposto na fonte para garantir que você vai pagar o imposto de renda, né? Por isso que eu digo, fundos de investimento é uma classe de investimento muito distinta, muito distante de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles ambos têm essa característica de nome, fundos. Os dois são fundos, verdade. Um é fundos de investimento. Esse investimento pode ser qualquer coisa. Outro é fundos imobiliários. São só ativos do ramo imobiliário. O fundo de investimento, ele não tem a característica de te dar os dividendos, os rendimentos mensais, por exemplo. Eles não possuem essa característica. Mas Diego, pode ser que um fundo de investimento invista em fundos imobiliários? Sem dúvida nenhuma. Pô, e o que eles devem fazer com os dividendos? Depende do regulamento. Pode ser simplesmente que eles peguem os dividendos e reinvistam no fundo, para tentar melhorar a performance do fundo. Isso é uma característica dos fundos de investimentos. Eles não nascem com o objetivo de trazer dividendos. Eles nascem com o objetivo de que você investiu R$ 1.000, lá quando ele vencer, ou depois que passou anos que você tem ele, quando você for vender, esses R$ 1.000 se transformaram em 2.000, 3.000, 4.000. Tudo depende da performance do fundo. Normalmente, você investiria num fundo de investimento se você não quer ter trabalho nenhum, se você não quer saber de nada de investimento. Você vai acabar seguindo alguma sugestão de algum assessor que ele vai te dizer: pô, Lubinho, olha, investe nesse fundo de investimento aqui, que ele é um ótimo fundo, já tô com ele há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, já tá rendendo bastante, não precisa se preocupar, você só vai colocar o seu dinheiro e você vai ter um bom retorno. Normalmente é nesse sentido, tá? Por isso que quem investe em fundo de investimento, ou é por alguma indicação de algum assessor, alguma indicação, ou a pessoa gosta muito de fundo de investimento, não quer ter o trabalho de ir pesquisar, tipo, de olhar, putz, será que é melhor investir num fundo de investimento ou eu estudar alguns fundos imobiliários e tentar investir nos fundos imobiliários? Isso é uma peculiaridade, uma particularidade de cada um. Eu não invisto em fundos de investimento. Isso é uma peculiaridade minha. Pô, Diego, você sabe se tem fundos de investimento que rendem bastante? Tenho certeza que sim. Mas eu também conheço diversos fundos de investimento que não rendem nada ou deram prejuízo e só vão retornar um valor aceitável de retorno depois de muitos e muitos anos. Então você vai comprar aquele fundo de investimento, vai ter que permanecer com ele por bastante tempo para que você pelo menos consiga recuperar o seu dinheiro, se é que faz sentido isso, porque um dinheiro preso você está deixando de investir em outros lugares. Por isso que eu vou para o caminho dos fundos imobiliários. Eu gosto dos fundos imobiliários, eu gosto da ideia de você comprar fundos imobiliários que são investimentos ligados ao ramo imobiliário. Então, um fundo imobiliário de shoppings, ele é composto por imóveis de shoppings. Como assim? Pô, aqui na minha cidade tem diversos shoppings. Esses shoppings não tem um dono ali bonitinho, uma pessoa física, que é o dono, o Joãozinho, que é dono do shopping ali, Jardim Sul, Shopping Morumbi, enfim. Não. Esses shoppings, quem são donos desses shoppings? Um fundo imobiliário. Ou ele é dono por completo, 100%, ou ele é dono parcial, ou seja, ele tem uma parte ali daquele shopping. O shopping tem diversos lojistas, então esses lojistas pagam todos os meses os aluguéis dos shoppings. O fundo imobiliário recebe esses aluguéis e paga para os cotistas, repassa esses aluguéis para os cotistas, que somos nós que investimos em fundos imobiliários. Eu gosto muito de fundos imobiliários pelo objetivo dos dividendos e da valorização das cotas ao longo prazo. A gente sabe que na teoria todos os imóveis eles tendem a valorizar com o tempo. A gente sempre tem que falar na teoria
teoria, porque a gente sabe que os imóveis eles utilizam a taxa de valorização do IGPM, por exemplo. Se essa taxa ela é menor que a inflação, o imóvel não está sofrendo uma valorização, ele está sofrendo uma desvalorização. Por isso que a gente fala na teoria. Normalmente os imóveis, tá, ao longo prazo, tendem a valorizar mais que a inflação. E isso sim é uma valorização. Os fundos imobiliários têm a característica dos dividendos e isso é que me atrai neles. Essa capacidade de gerar renda mensal e essa renda, as pessoas perguntam, pô Diego, essa renda sai do valor da cota? Não, não tem nada a ver isso. A cota, ela é simplesmente o imóvel. Imagine que você tem uma casa, você divide uma casa que custa 10 mil reais. Você divide essa casa em dois pedaços, em dois papéis ali. Um de 5 mil, outro de 5 mil. E é isso. Eu vou lá, compro uma de 5 mil, o amiguinho aqui comprou a outra de 5 mil. Então, temos dois cotistas dessa casa. A gente colocou alguém ali para alugar aquela casa e está pagando R$ 1.000 de aluguel. O que a gente vai fazer? Como eu tenho metade e o meu amiguinho Joãozinho tem metade, cada um vai pegar esse aluguel de R$ 1.000, a gente vai dividir em dois, R$ 500 para mim, R$ 500 para ele. E é isso. Pô, mas a sua cota de 5 mil desvalorizou porque você recebeu o aluguel? Não, não tem nada a ver, nem faz sentido essa pergunta. A casa vale R$ 10.000 e ponto. O aluguel ele está sendo pago mês após mês. E é só isso. Não tem pegadinhas. Não tem essa associação que as pessoas fazem. Eu nem sei por que fazem, porque não faz sentido nenhum. Mas eu acho que esse vídeo deu para explicar bastante a diferença entre fundos imobiliários, fundo de investimentos. Eu aconselho para quem está começando, para quem quer montar patrimônios, fugir de fundo de investimentos, para ser sincero. Eu não acho uma boa pegada. Fundos imobiliários eu acho que tem um potencial absurdo de você construir patrimônio, de você montar uma renda mensal bastante alta, com pouco dinheiro, com bastante tempo. Tem fundos imobiliários, para quem não entende, custam R$ 10. Então, você comprou um fundo imobiliário de R$ 10. Como o próprio VGHF11, esse aqui é um dos melhores fundos híbridos que a gente tem na bolsa, ele custa pouquinho, R$ 8,96. Você comprou um pedaço dele, uma cota, uma quantidade que é uma cotinha, no mês seguinte você vai receber um aluguel correspondente à sua única parte, à sua única cota. Se você comprar mais cotas, você recebe mais aluguéis. Se você compra duas cotas, você vai receber correspondente a essas duas cotas. Dessa maneira, você vai conseguindo fazer multiplicar o seu patrimônio. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre fundos imobiliários, fundo de investimentos. Deixa seu like, se inscreve nesse canal, me ajuda muito. Gostaram do vídeo? O que vocês não entendem do mundo financeiro? O que vocês têm dúvida? O que vocês têm medo? Coloca aqui nos comentários. A ideia é debruçar sobre esse mundo e destrinchar todos esses assuntos que vocês têm dúvida, que vocês não sabem. Pô, mas como que funciona determinado fundo? E aquele outro fundo, onde que ele investe? Coloca aqui nos comentários. A ideia é pegar esses temas que vocês forem colocando, destrinchar em vídeos e explicar tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve nesse canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.